ele negocia o crédito que ele tá no celular. Negocia. E isso dá 6 mil pesos cubanos. Mais do salário do médico. Do médico. O médico ganha 5 mil pesos. 5 mil e pouco. Nossa. E aí, pra vocês verem, tipo, quem tem família fora é beneficiado. Agora, um médico que estuda, que trabalha, vai ganhar o mesmo que uma recarga de celular que eu faço. Você entende? Foda. Você falou que mandou um negócio pra sua avó, né? O que você mandou pra ela? Eu mandei... Deixa eu ver aqui. Tem um aplicativo que surgiu há 2 anos atrás também. Tudo isso é novo, gente. Tudo americano. Deixa eu ver se eu mandei o comprovante aqui pra ela. Eu mandei salsicha, mandei arroz. Você compra no aplicativo e eles entregam lá na casa dela. Isso, entrega na casa dela no outro dia. E violência? Conseguiu normalizar isso lá? Não tem violência mesmo em Cuba? Violência em Cuba, pouco. Cuba é um país seguro. Uhum. Até porque, tipo assim, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Tem muito fiscal. Mas então, acaba que a desgraça da pessoa acaba ela fazendo algo, né? Pra garantir comida pro filho e tal. Exatamente. Às vezes a pessoa, vou aplicar golpe aqui pra pegar algum arroz que a Nadia tá mandando pra avó dela. Vou pegar aqui, vou roubar isso aqui. Não tá querendo abrir o aplicativo. Tem internet. Mas, enfim, eu gastei $21, eu lembro. $21, o que dá... O cubano lá recebe $8. E eu comprei coisinhas básicas. Comprei um pacotinho de salsicha, arroz, um feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uns morangos caramelizados para experimentar pela primeira vez em Cuba. São coisas que vêm dos Estados Unidos, aí em latas, para experimentar. Não lembro, mas foram umas coisinhas. Nisso eu gastei $21, o que, tipo assim, é quase impossível para eles fazer uma comprinha dessa. Porque me deu muita dor e eu falei, avó, como que tá as coisas lá? Eu falo, filha, aqui todo dia vai embora energia. Vai embora meio-dia, volta 1h da manhã, da madrugada. Tipo, a gente passa 8, 10 horas sem energia, as coisas estragam na geladeira. E agora seu avô recebeu, e eu fui na rua, comprei algumas coisinhas, mas tipo, tá tudo muito caro. Muito caro. E a comida que eu comprei com o salário só dá pra 2 dias. Depois a gente vê o que acontece. Mas a energia você não paga. Oi? Energia lá é gratuito. Você não paga nada. Não, você tem que pagar na energia. Como que é gratuito? Você não tem paga nada energia gratuito. Lá, mas não é do Estado. É porque é diferente, Albertinho. Lá o paga. Estado tá quebrado, né, velho? É porque a gente Lá conversou você paga energia. 2 venezuelanas aqui. E água também. Água, energia. Água, o que energia. você tem gratuito lá? A escola? A escola e a saúde, né? Saúde e escola. E segurança. Né? Tem segurança lá. Segurança tem. Mas, tipo, saúde, você pode dizer que tem saúde, que o hospital é gratuito. Mas... É gratuito caralho, velho. 70% de imposto tá pagando lá em toda operação. Aliás, você vai no hospital em Cuba, nada, não tem pra fazer um raio-x, não tem insumos, não tem uma seringa. Eu ouvi falar que seringa lá é de ferro, é verdade isso aí? Sim, tem muita seringa de ferro. Eles esterilizam pra usar de novo. Não é essa descartável que a gente usa aqui. Pouca. Inclusive usaram essa de ferro na pandemia, né? Pra quem conseguiu vacinar lá foi com essa de ferro. Eu lembro que na época de pandemia, eu e minha mãe e meu pai mandamos muita seringa pra Cuba. Seringa e luva. Porque não tinha. Não tinha. Não tinha. E aí, você vai na farmácia em Cuba, não tem uma dipirona pra dor. E como funciona? Às vezes que eu tinha dipirona na minha casa, que eu sofro muito com dor de cólica, era porque a gente tinha uma colega que trabalhava na farmácia, e quando chegava o remédio, ela falou, olha só, Diego, mas rápido. Vem rápido. Venha pra cá rápido, que eu não vou falar nada, ninguém vai falar nada, venha pra cá rápido. A gente ia lá, comprava uma cartelinha e voltava pra casa. O remédio você não ganha, você tem que comprar. Tudo lá tem que comprar, né? Remédio, tem isso também, que saúde gratuita, saúde gratuita, a gente tem que pagar remédio também, gente. Você fica emocionado, assim, com essas facilidades que você tem aqui, que lá não tem? Fico. Mexe com você, assim, a hora que você vê uma parada que é simples, né? Você fala assim, pô, velho, isso aqui é tão simples. Tem aqui fácil, sempre teve meu esposo ali, sempre teve isso na casa dele, e pra gente foi tão difícil isso a vida inteira, porque sempre mas assim, sempre... né? Eu vou no mercado, sabe? Nossa, tipo assim, quem desse que o povo pudesse comprar isso? Isso aqui tão barato, ninguém olha pra isso. Tipo, a coisa latada aqui no Brasil. Tem muita gente que não compra coisa latada. Agora em Cuba é coisa cara, coisa...
Sabe, mortadela, que aqui o povo dificilmente compra mortadela, assim. Uhum. O povo compra lá como prato principal, entendeu? A salsicha, o povo que compra pra colocar no pão, o povo compra como prato principal. E é difícil de arranjar. E te pega mais essa questão de alimentação mesmo. Essa, assim, né? Nossa, essa parte me pega muito, sim. Alimentação que é foda. Você esconde comida aqui? Eu o quê? Esconde comida? Como se esconde? Porque eles falam que quem já passou muita necessidade, quem já viveu cenários iguais ao que você teve, que sempre tem alguma coisa assim, se ali, por exemplo, dentro do guarda-roupa tem um pacote de bolacha. Nossa, minha lá que mãe pensa era assim em Cuba, gente. Nossa, minha mãe escondia as coisas. Meu pai ia atrás das bolachas pra gente, e minha mãe escondia, só que ela não sabia que eu sempre sabia onde ela escondia. E eu me arrependo muito, eu comi muita coisa sozinha. Sem dar pro meu irmão. É sério, nossa. Mas é isso. Tudo, minha mãe sempre guardou coisa. Minha mãe sempre foi uma mulher bem precavida. Sabonete, quando o governo vendia, você ia pra lá, davam 2, ela guardava 1, sabe? Não é que você ia gastar muita coisa. Shampoo, acondicionador, você também comprava, mas você só lavava o cabelo 1, 2 vezes por semana também. E era pouquinho, né? Pouquinho, você tem que já sabia que era economizar. pouco. Você tem que economizar. Imagina a qualidade também. Nacional, shampoo nacional, feito em Cuba. Como é que vocês usavam, assim, as roupas lá? Comprava normal e aí você podia escolher? Tinha marca lá? Como minha mãe ou sempre... era do governo? Como minha mãe sempre foi costureira, minha mãe fazia roupa pra mim. E também muita doação. Lá em Cuba tem muita doação. Mas, assim, de comprar roupa, você tem que juntar dinheiro. Assim como eu te falei que minha mãe juntou dinheiro pra comprar minha roupa dos 15 anos. Sim. É muito caro. Eu lembro que uma brusinha era $10. Uma brusinha só $10. Muito caro pra gente. Pra quem ganha 10 por mês, era o salário de um mês pra comprar uma blusa. É. E naquela época, isso porque subiram na verdade, em Cuba subiu o salário, mas aumentou as coisas 6 vezes. Ah, sim, E por isso que agora tá $8, mas antigamente o cubano ganhava, acho que $3, $4 menos, entendeu? E uma blusa era $10. Parece que comida chega a ser o preço de roupa lá, né? Porque sim. comida acaba que é prioridade. O cara vai... E aí você sempre vê a pessoa com a mesma roupa. Eu mesma, eu trouxe uma blusa de Cuba. Tá aí comigo, porque eu sinto pena, sabe, de largar. Eu sei que foi difícil. Mas roupa, assim, eu tinha muita roupa de doação, que muitos americanos vão lá em Cuba, levam muita coisa. Roupa, nossa, quando eu vi uma roupa diferente, gente, obrigada a Deus. A gente tava vendo um vídeo de um cara que se hospedou lá no Airbnb, e ele tava falando, tipo assim, de papel higiênico, sabe? Que, tipo, como ele pegou a casa no Airbnb, tinha, mas as pessoas mandavam recolher ali, assim que a pessoa sai, já ia recolhia pra não ficar lá, porque senão a pessoa que ia limpar depois pegava e levava pra casa, porque não acha. Né? Sim, mas é normal. É porque no dia a dia nosso, a gente não tem papel higiênico. Papel higiênico. Então, a gente vê um papel higiênico, tipo assim, quando a gente ia lá naqueles os hotéis. Aqueles hotéis que te falei, de jovem, todo mundo era pegando papel. Já no último dia, todo mundo pegando papel higiênico. Papel higiênico, sabonetinho que ficava no hotel também. Tudo. Vou levar. Tudo, porque... Ridículo isso. Mas pra nós é grande. Aí você chegava com papel sanitário em casa, mãe, olha só que cheguei com papel... Entendeu? Pra nós era uma coisa valiosa. Na minha casa, minha mãe e meu pai jamais compravam papel higiênico. Nunca. Nunca. É uma coisa também necessária, né? A gente tem muito livro, caderno ali de escola. Então tá de boa. Caraca. Tem outras prioridades, né? Tem outra prioridade. Aí você vê papel higiênico nos hotéis, porque o turista paga, né? É barato, na verdade, se você tem dólar. Se você tem dinheiro, é barato. $10, 4 pacotinhos, 4 papel higiênico, 4 rolinhos. E você via também... Que é pro turista? Nada. Que é pra gente? Mais de um salário, mais de um mês de trabalho. E pra esse cara que chegava lá com muito dinheiro, você via ele abusar, assim, da população? Oi, não entendi o que você falou. Explorar da população, fazer um turismo sexual, por exemplo. Mas é muito isso lá também. Tem muito isso lá. E tem gente que nem é por dinheiro. Tem gente que é por coisas básicas. Por alguma, sei lá, por alguma produto de higiene, coisas assim, entendeu? Ela se prostitui por
por alguma coisa. Que tá faltando. Porque lá falta tudo. Tudo. E você pesquisa, tem um site que chama Rebolico. Esse é como se fosse a LX cubana. A LX cubana. É mercado negro. É ilegal, né? Só que existe esse site e pessoas não se reconhecem. Tipo, você não cria um perfil seu com seu nome, com seu número. Não, entendeu? Você tem que se esconder. Então, é um site muito clandestino. Aí o povo, eu te encontro aonde? Aí você leva pra mim, tipo, tudo bem organizado, mas Aí você consegue comprar um água, sei lá, um shampoo, um acondicionador. Se você não acha essas coisas que falei que é difícil arranjar, que é difícil, você tem que caminhar bastante para arranjar as coisas, então você acha no site. Aí você tenta conversar com a pessoa, se encontrar em algum lugar, entendeu? O Iago mandou um superchat aqui perguntando como que os negros são tratados em Cuba. Lá, as pessoas não são racistas nem nada. E tem muitos brasileiros, inclusive, que falam que achavam que eu era brasileira porque não sou preta. Na verdade, em Cuba tem poucos pretos. Tem mais pretos na região de Santiago de Cuba, Guantánamo, que é na parte mais oriental da ilha. Mas em Cuba, assim, tem poucos pretos. Poucos. Mesmo? Sim, agora, que a maioria você da foi mais famoso por causa negra. que os melhores esportistas são pretos. Exatamente. Eu já vi. Muito Você destaque. pega a seleção de vôlei de Cuba, Muito destaque. seleção de basquete, é só negro. Mas você vai a Cuba e você vai achar poucos pretos. Só vai achar pretos nessas duas províncias. Guantánamo e Santiago de Cuba. Tem Então, muitos. por exemplo, o boxe lá também é famoso. Também, né? É um esporte muito famoso mundialmente pelos Sim. cubanos. Como é que os caras vivem lá? É na raça? O governo subsidia um bom atleta? Olha, eles Porque o pagam... atleta precisa, né, de condições especiais. Alimentação foda, não dá pra ser. Mas um atleta lá não é ninguém. Tipo, tem que ser um atleta bem sucedido, que nem um grupo de irmãos de... qual o nome o esporte... Mas como que fala em português aquele esporte beisebol. Beisebol. Tem que ser uma pessoa bem sucedida nos beisebol, como uns irmãos famosos lá. Muito famosos. Tinha uma caçarona. Mas eles realmente ganharam muito dinheiro com esporte. Mas tem esportista em Cuba que não tem nem onde cair morto. O governo eles não reconhecem, isso, eles não reconhecem. Aí você vai lá no Google, e eu fiquei rindo muito. Bom, eu ri, mas tive pena também. Porque o cara foi lá, ganhou, acho que bronze, e voltou pra Cuba, e sabe o que o governo fez? Deu um negócio de banana assim, acho que um arroz, um feijão, botou numa mesa, uma bandeira de Cuba atrás e tirou foto. Publicidade, né? Publicidade. E tipo, porcaria é essa? O cara é atleta, te representa, e você faz esse negócio com ele. Tem gente que... Não, tem gente que vendeu, acho que o prêmio que deram pra ele pra comprar um telefone. Não. Ele vendeu o telefone que ganhou. Sim, ele tava vendendo, tava no Rebolico. Vendendo pra comprar comida, porque... Entendeu? Caraca. É bizarro. E lá em Cuba tem poucas pessoas com iPhone. O cara vendeu. Lá não pode ter iPhone, mano. Lá é comunismo. Não, mas tem gente que tem. Não pode. Não, você entende? É ser muito contra o sistema. Não fale isso, Albertinho. Para com isso. Uai, você acha que não, que é isso? Comunista não pode ter iPhone? Uai, só se todos tiverem, não? Ou não é essa? Isso não é a base? Para de falar besteira, velho. Não, então não tô entendendo aí. Talvez eu esteja sendo besta. Ele gosta muito de iPhone. Não é o iPhone, todo mundo vai poder ter. Porque quando a gente fala de iPhone, continua a gente tá falando de um status muito grande. É simplesmente o aparelho mais desejado da maioria do mundo, talvez. Uai, todo mundo quer, mas não é para todo mundo. E eu vou te falar, no mundo capitalista já não é para todo mundo. Aí quando você fala de um lugar que a base principal é que todo mundo tem a mesma oportunidade, as mesmas coisas, você me fala de uma discrepância dessa? Pra mim, alguém tá mentindo. Simples assim. Ou não? Ué. Se existe um iPhone lá, alguém tá mentindo aí. Pois é. Ou o sistema tá mentindo que todo mundo tá igual e não tá.
Isso pra você ver a hipocrisia. Quem tá lá não é do sistema. Isso pra você ver a hipocrisia que existe. Porque, sei lá, a diferença pode existir, claro, se o cara tá comendo uma salsicha e o outro tá comendo um salame, tá ruim pra todo mundo, mas tá ruim igual. Tá igual. É isso mesmo. Agora você vira pra mim e fala assim, pô, tem um cara lá que tá comendo caviar. Sei lá, que eu sei que é um prato caro, que eu nunca comi. Sei lá, tá errado. Pra mim, uma coisa tá muito errada. Tem uma mentira muito grande nesse processo pra mim nessa hora. Porque é justamente a grande diferença que nunca vai poder existir no comunismo. Pode estar bom pra todo mundo. Se a maioria tiver iPhone lá ou tiver celulares, pra mim, beleza. Eu não vou falar mais nada. Agora, se você falar que tem iPhone lá dentro, pra mim, pode falar o que você quiser, me interpretar como você quiser. Pra mim é isso. Você pode usar vermelho, defender sua bandeira. Pra mim tá errado. Muito errado. Alguém tá mentindo muito nesse processo. Pois é. Essa é a triste realidade. É isso aí. Ó, o Glaups perguntou aqui, por que a expectativa de vida em Cuba é maior que nos Estados Unidos? Será que é maior? Repete a expectativa de vida em Cuba? As pessoas vivem mais em Cuba. As pessoas vivem mais que nos Estados Unidos? Olha, às vezes o governo, né, alterou os dados também, né? Isso mas deve porque acontecer. A gente não pode acreditar nisso. Tem várias pessoas, vizinhos, que morreram tudo com menos de 60 anos. A gente ficou chocado. Assim, toda semana, minha mãe fica sabendo de uma vizinha que morreu. Mãe, de que morreu? Eu não sei. Deu um infarto. Eu acho que o povo fica tão estressado, tão... Inclusive, foi uma coisa que minha avó me falou naquele dia, sabe? Isso aqui tá mexendo com a gente, o psicológico nosso. A gente tá ficando doido, porque a gente às vezes fala, será que vai vir energia pra a gente poder cozinhar, pra gente poder fazer o almoço? Então, isso aqui mexe muito com a gente. E eu acho que isso é mentira, tá? Assim como eles manipulam tudo. Eles manipulam todas as informações. Tudo. Manipulam tudo. O governo tá no poder, ele pode alterar os dados da forma que ele quiser ali, né? Com certeza. E olha aqui, eu juro por minha mãe isso que eu vou falar pra vocês. Muita gente morrendo, ou pelo menos onde eu morava, mulheres com menos de 60 anos. Do quê? Infarto, não sei. Coisa que a gente nem sabe. E sua avó pede pra tirar ela de lá? A gente quer tirar ela de lá, só que é um pouco difícil, porque minhas primas foram para os Estados Unidos, aí ela tá cuidando das filhas dela. Até elas puderem fazer um processo para levar aqui, um pouco difícil. E criança não sai? Criança sai com... primeiro tem que reclamar a criança, no caso, e também ter a permissão do pai e da mãe. Mas agora, se o pai não quiser que o filho saia daí? Isso pode acontecer? Pode, por exemplo, se você brigou com seu parceiro e você tá nos Estados Unidos e o parceiro ficou em Cuba, o parceiro não vai querer que você leve sua filha. Sim. Vai ter uma briga ali, entendeu? Isso acontece muito, mas muito em Cuba. Os pais não dão a permissão, ou o pai ou tanto a mãe. E ele não consegue tirar. Então fica nisso. E com autorização... a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio. Tem alguns países que pode ter voo de Cuba para esse lugar, né? Você veio pela Guiana Francesa quando você veio para cá, né? Guiana Inglesa. Porque lá poderia ter voo, tinha ponte aérea, né? Sim. Para esses lugares. E outros países que tem Rússia, né? Para Rússia você pode ir. Hoje tem Irã, tem uns países aí muito estranhos. Olha, naquele dia pesquisei um por um. São ilhas muito, sei lá, que eu nem conhecia, países bizarros. Ilhas que são, tipo, totalmente mato e só tem ao redor cidade. Tem muita ilha, a gente tem muito... É mais pra ilha que a gente tem livre visto. E aí você vai a maioria vai pra esse lugar e depois ela pega pra outro lugar depois. Então a maioria dos cubanos vão sair, a maioria vão pra Guiana, alguns ficam ali mesmo, alguns ficam no Brasil, alguns ficam em Uruguai, tem muito cubano em Uruguai. Tem cubano onde... Mas a grande maioria, a massa está, primeiro, nos Estados Unidos, em Uruguai e Brasil. A grande massa. O Uruguai tem uma vantagem, às vezes, da linguagem, não? É por isso também. Tem muita gente que vai pra lá por isso. E antigamente estava bem melhor. Agora,
por causa da migração, muito imigrante, eles desvalorizaram o trabalho e tudo mais. Mas, quando eu morava em Cuba, muito vizinho meu foi pra lá e se deu muito bem. Aí eles trabalharam, não sei o que, e foram para os Estados Unidos. E o sonho do cubano é ir para os Estados Unidos, né? Que também tem muita família lá, é melhor para trabalhar, né? Sim. Você tava falando o que você sente vontade, o que você sente falta lá de Cuba? Que eu sinto falta? Eu sinto falta da minha família, sabe? Da minha família, sei lá. Mas é que é um sentimento ruim, sabe? Porque às vezes eu tenho vontade de ir pra visitar minha família, mas eu vou ficar com dor só de saber que eles vão ficar ali naquela miséria. Eu vou ir lá, tirar umas fotos, filmar pra mostrar pros outros como que é. Mas, tipo, vou estar ali só uns dias. E o povo que fica. O povo se acostuma a isso, tá? É loucura como o povo se acostuma. É muito louco. É louco. É louco. Hoje, você acha que você é uma milionária já? Eu? Nossa, eu me sinto rica. Desde a hora que eu pisei no Brasil. De verdade. De verdade. Quando eu entrei na farmácia, eu vi que eu podia comprar o remédio que eu quiser. Que eu podia comer o que eu quiser, sem fazer fila. Que eu podia falar o que eu quiser também. Já chegou aqui, comprou uma água mineral e falou, deixa eu ir embora pra minha casa. Tem muita coisa aqui que você não pode falar. Deixa eu ir embora pra minha casa. Sabe a primeira coisa que eu comprei? Maçã. Maçã e morango. Lá em Cuba, morango não tem. Não tem morango lá. E maçã é uma coisa muito cara, que é importada e aí é vendida só no carnaval. Que tem muita pessoa, aí eles vendem. E meu sonho era comer muita maçã.